Menino do céu. Vou lhe falar, viu? Esses teólogos não tem jeito, cara. Por que a ciência não consegue enterrar Deus? De John Lennox. Um livro muito bom, muito bom. Na minha época, por exemplo, que eu trabalhava apologia, que eu defendia o cristianismo, com unhas e dentes, patadas, pé no bucho e mão na cara. Então eu utilizava muito de obras como essa daqui. Tá certo? Porque a ciência não consegue enterrar Deus. Como a ciência vai tentar enterrar Papai Noel ou enterrar algo que não existe, algo que não está aqui e algo que nunca esteve? Como a ciência conseguirá enterrar Zeus? Como a ciência poderá enterrar Odin? Como a ciência poderá enterrar todos os deuses de todas as demais religiões? É brincadeira uma coisa dessa. Então deixa eu me apresentar. Olá pessoal, eu sou o Jason Ferrer e você está no programa Fala Ateu. É uma honra e um privilégio muito, mas muito grande ter você aqui. Então se você caiu neste programa de paraquedas, eu vou pedir a você encarecidamente que você continue com a gente, porque não vai te custar absolutamente nada. E eu espero muito, mas muito, muito que você goste do nosso conteúdo que abrange religião, filosofia e ciência. E sim, vou te pedir que você fique conosco até o final deste capítulo, porque hoje trataremos sobre um tema que é de suma importância, gente. De verdade. O tema é pequenininho. Nada ao redor. Captou? Então, se você gostar e se identificar com o nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Comente também, por favor. Compartilhe este vídeo com seus amigos e principalmente com os religiosos. Só assim o YouTube entenderá que você gostou do nosso conteúdo e logo ele te enviará todos os vídeos que lançarmos por aqui. Então, quando você faz isso, você está ajudando a transformar pessoas. Porque cada vídeo meu, pessoal, é um instrumento de transformação para as demais. Então, quando você quer pessoas melhores, quando você deseja menos pastores, menos padres e mais educadores, mais escolas, menos igrejas, quando você prefere mais hospitais, né? Quando você prefere mais vacinas, né? Mais contribuição com a ciência, mais humanidade, menos demagogia e hipocrisia, é através de vídeos como esse daqui que a gente consegue abrir os olhos das pessoas a ferro e fogo. Entende? É como um bombeiro quando ele entra na casa de uma pessoa. Ele não toca a campainha quando ele vê que está pegando fogo. Não, ele arromba tudo. Ele arromba tudo que vê pela frente. Ele sai arrastando tudo e sai arrastando as pessoas pelos cabelos, pela blusa, pelo braço. E sai puxando as vítimas do incêndio para que assim ele possa realizar aquele processo de salvamento. Então, pessoal, não é fácil. O tema de hoje é um tema que, sinceramente, eu gostaria que vocês possam divulgar nas suas redes sociais o tema de hoje, tá certo? Porque hoje, esse tema, nada ao nosso redor, não existe nada. E quando a gente fala isso, a gente está falando automaticamente dos deuses das religiões. A gente está falando dos espíritos. Infelizmente, pessoal, eu digo para vocês, infelizmente, não existe nenhuma entidade espiritual aqui. Eu lembro que antes, quando eu estava tendencioso para o espiritismo, eu lembro que eu lia muito Zíbia Gasparetto, eu lia muito Allan Kardec, os 5 livros de Allan Kardec, eu lia, e tem um livro de Zíbia Gasparetto que diz assim, eles estão entre nós, quer dizer, os espíritos estão entre nós. Mas depois quando eu comecei a duvidar de todo o sistema, de toda a engrenagem, peça por peça, né, e comecei a duvidar de tudo isso, eu comecei a cair numa realidade. Uma realidade que eu entendi que não apenas eu estava errado, mas também as pessoas do candomblé, da umbanda, da quimbanda, de outras religiões branca, que é chamado religiões de puro grau de conhecimento e intelecto, né? Religião de magia negra, religião de ciência, de espiritismo, de filosofia, como o kardecismo,
reencarnacionista. Então, quando eu comecei a perceber que nenhum dos orixás, nenhum dos caboclos, nenhum dos guias, nenhuma daquelas entidades que eu imaginava que estava por aqui, aquelas entidades que as pessoas vão lá e colocam um despacho na encruzilhada, eu imaginava que aquelas coisas existiam, tanto é que eu não brincava com isso. Eu imaginava que se eu passasse e eu pelo menos olhasse com um pensamento ou um sentimento de desprezo para aquelas coisas que ali estavam, eu ia ter a minha vida trancada pelo tranca-rua. Eu ia ter a minha vida despedaçada pelo Zé Pilintra. Eu ia ter minha vida destruída pelos caboclos, pelos guias, pelos orixás, ou por qualquer outra coisa. Mas aí eu percebi que não existe, pessoal. É impressionante, não existe nenhum salvador, não existe nenhum herói aqui, não existe nenhum semideus, pelo menos, nada que esteja ao nosso favor. Não existe absolutamente nada dessas coisas. E quando você diz, poxa Deus, mas por que você afirma que não existe? Quando você diz que não existe, você não fica com o ônus da prova? Você não fica aí para resolver o problema de que existe ou não existe? Ora, eu digo que os duendes não existem. Eu vou ter que provar que existe agora? Eu digo que o Papai Noel não existe, o Peter Pan, ele não existe. Por quê? Porque nós temos os efeitos disso tudo. Nós olhamos para o mundo e nós conseguimos enxergar quais são as consequências das coisas. E a gente entende que esses orixás, eles não fazem parte desse mundo, mas fazem parte de um mundo muito minúsculo, que é o mundo da imaginação que está na cabeça de cada crente. Não existe nada ao nosso redor em 360 graus. Não existe nada ao nosso redor. Eu quero olhar para dentro dos teus olhos, eu quero te dizer, ô crente, ô religioso, eu quero dizer no teu rosto, olhando para os teus olhos, que não existe nada aqui que proteja você, que proteja a mim, que proteja os nossos filhos, que proteja os animais e os demais seres vivos, tanto micro como macroscópico. Não existe nada aqui. Nada que nos proteja. Todas as promessas, sabe? Todas as promessas que a gente tem de livramento, que estão nos livros sagrados, no Bhagavad Gita, no Mahabharatas, você vê no Alcorão, você vê no Novo Testamento, no Antigo Testamento, nenhum desses livros, todos esses livros aqui, são apenas livros de poesia. São apenas livros que tratam sobre questões que realmente são irreais. É como alguém, por exemplo, pegar um livro do Harry Potter e imaginar que de fato aquelas magias existem. É você ter fé, ter muita fé que aquelas coisas vão acontecer. Então, não há. A gente olha para um lado, a gente olha para o outro. O salmista Davi, através da sua poesia, ou sei lá se foi o salmista Davi que falou isso, né? Mas está escrito que foi ele. Ele falou assim, ó, elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Só que isso é poesia, pessoal. Isso é um poeta que fala sobre amor, mas não vive aquilo. Não existe Deus algum para você clamar aqui. Não há por quem você chamar, só existe uma coisa que você pode chamar. É um ao outro. Se você estiver morrendo afogado e você gritar por socorro, pode ser que alguém te ouça. Pode ser que alguém vá e mergulhe e te salve. E pode ser que você, por questão de ingratidão e profunda ignorância, imagine que foi um Deus, ou um orixá, ou Deus particular, ou Deus personalizado que te salvou. Sendo que não foi. Não existe nenhum salvador aqui, pessoal. É isso, não existe nenhum herói, nada existe aqui. Nós estamos sozinhos. Sabe, tudo que temos são apenas palavras, papéis. Sabe, são promessas, mas que nada acontece. Se você pegar aqui, ó, tá vendo? É só isso aqui, ó. Tá vendo? Palavras, 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 palavras e palavras. É o quê? Letra, papel e só papel, pessoal. É só isso que a gente tem aqui, a gente não tem mais nada. E cadê as promessas? Cadê quando a gente fala para esses teólogos, que às vezes eu insisto em conversar com os teólogos, e eles simplesmente me dão uma resposta de fé para as coisas que acontecem. Então quer dizer, eles se fundamentam, eles se internalizam dentro dessa Bíblia aqui, dentro desse livro mágico, mas nada acontece. Certo? Você olha para um lado, você que está aí. Você olha para um lado e você vê que não tem esperança alguma. Tudo é em vão. Tudo é vão. Tudo é frustração. Tudo é deprimente. E você vê que o teu Deus não é só o teu Deus que não funciona. Não fica chateado.
Não é o teu Deus apenas, você que é católico, não é o teu Deus que apenas que não funciona. Você que é protestante, não é só o teu Deus que não funciona. Não é só a tua trindade, composta por 3 seres que vieram, são autoexistentes ao mesmo tempo, que ninguém fez ninguém, mas os 3 vieram do nada. Essa coisa confusa que não funciona. Mas são os deuses das demais religiões também que não funcionam. Os espíritos que você acha, que você olha, mas eu sou espírita e eu acredito que os espíritos estão aqui. Não estão, pessoal. Eles não estão aqui, não vivem aqui. Eles não estão nessa terra, não são desse mundo. Se você acredita pelo menos na existência de tais coisas, não são desse mundo, certo? Você olha, é só você observar. Você vai ver que as forças da natureza, elas conspiram contra a gente. Tudo, até o oxigênio que você respira. Aí você fala, poxa, Jason, peraí, você quer dizer que até o oxigênio que a gente respira faz mal? Faz super mal. O oxigênio é um gás venenoso que te destrói aos poucos. Então você respira o oxigênio, certo? E libera dióxido de carbono, e essa transformação que existe nos teus pulmões, eles envelhecem as tuas células. Você acha que quanto mais, você acha que teus cabelos brancos envelhecem pelo quê? A tua pele fica murcha por causa de quê? Oxigênio. Ele envelhece tudo, ele acaba com tudo. Faça o seguinte, coloque uma maçã, morda uma maçã, ou então corte uma maçã, deixe ele um pouquinho de nada perto do oxigênio, e o oxigênio começa a deteriorá-lo. É isso que ocorre. Então, a própria natureza, com toda a sua estrutura e magnitude, está contra a gente. Ela está querendo e torcendo pela nossa morte. E não só pela morte do humano, mas pela morte daquele animal não humano também. Então todos os deuses, ou eles estão fora de área, ou eles estão temporariamente desligados. Porque não é possível que você olhe para o lado e você não vê socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas por que essas coisas não acontecem mais? O que foi que Deus disse para Moisés? Falou, Moisés, pega o que tu tem na mão, Moisés? Ele falou, Senhor, eu tenho apenas um cajado. Ele falou, lança o cajado na água, Moisés, e o mar se abrirá. Mas Senhor, como eu vou fazer isso? E ele falou, lança. E Moisés, magicamente, tinha um cajado que se transformava em cobra, certo? E tinha um cajado que abriu um mar. Que abriu o mar. Você imagina o que é isso, pessoal? É impressionante uma coisa dessa. E tem pessoas que acreditam nisso. Eu fico besta com teólogos que vão para um seminário sério, sabe? Que vão para um seminário como o Mackenzie, por exemplo, que vão estudar a teologia reformada, sabe? Que vão, ou então pega um seminário metodista, um seminário da adventista, você pega uma faculdade, uma universidade, o camarada que trabalha com métodos científicos, o cara que vai para lá para fazer um estudo sério, pessoas que estão mestrando dentro dessa área, pessoas que vão fazer uma monografia, uma resenha, um projeto, um fichamento, um relatório, um TCC, um TGI, um ensaio, o cara que faz uma comunicação científica, um informe científico, um paper, um abstract, e o cara ainda assim tem um pensamento fechado para entender que realmente e literalmente Moisés tinha um pedaço de pau, tinha um cajado que se transformava numa cobra. Ah não, pessoal, por favor. É aí aonde a ciência realmente não consegue entender e não consegue enterrar isso. Vocês me compreendem? Não há teólogo, não há filósofo no mundo que entenda teólogo. Certo? Então, o que você faz? Você pergunta, por exemplo, para uma pessoa, por exemplo, e olha, qual é a tua profissão? Ah, eu tomo conta, né? Eu tomo conta de unicórnios, né? Eu tomo conta de unicórnios. Mas que profissão é essa que você faz? E qual é a sua profissão? Eu sou teólogo. É a mesma coisa. Um profissional que cuida de unicórnios e um profissional que cuida de Deus, que cuida dessas coisas divinas, que cuida dessas coisas de metafísica. Pessoal, isso é incabível dentro de uma percepção racional. Isso é irracional. Ainda que você
tente buscar o entendimento, dizer, pô, vamos pelo menos ouvir os hindus, vamos pelo menos ouvir o que dizem aí os judeus, o que dizem aí algumas religiões, mas ainda assim, pessoal, você não consegue entender a mente do religioso, porque ele acredita em coisas extremamente descabíveis. E outra, ele acredita, mas ao mesmo tempo não pode produzir ou reproduzir esses efeitos. Então, para que acredita? Como é que eu tenho? Por exemplo, eu tenho a mecânica, eu tenho a física, eu tenho a óptica. Eu entendo como é que funciona a química, a física, e eu posso realizar isso em qualquer lugar, em qualquer laboratório ou fora do laboratório. Eu posso fazer isso. Eu tenho alguns métodos científicos que eu consigo reproduzir as mesmas coisas. É só você me dar aqui, me dar um cálculo. Se você me dá uma fórmula, eu consigo repetir esses mesmos efeitos. Mas se você agora acredita em um Deus que é preciso que você abasteça um nível de fé para que essa coisa possa se realizar, então isso é imaginação, meu amigo. Isso não existe além de você. Essa coisa só existe por causa da tua cabeça. Então todos os deuses, ou eles estão fora da área de cobertura, ou eles estão desligados, ou essas coisas não existem. Sabe, tudo que nós temos aqui, meu público, você que está me ouvindo, tudo que a gente tem aqui é apenas crença. É apenas crença, e uma crença inútil em deuses totalmente inúteis. Então não existe nenhuma utilidade e não existe nenhuma diferença em você dizer que você é filho de Deus. Você que é pastor, você que é presbítero, você que é diácono, você que é evangelista, você que é apóstolo, você que é bispo, você que é vice-deus, certo? Não existe a menor diferença entre você e o mais puro devasso e pecador que existe nesse mundo. Não existe, é só uma questão de comportamento. Eu, por exemplo, posso ter um comportamento muito mais ético do que você que diz que é filho de Deus. Então que filho de Deus é esse? Certo? Qual seria a diferença entre uma pessoa que crê e não crê? Como é uma pessoa não, como é que é uma pessoa salva? Ah, é porque eu sou salvo pela graça de Deus. E como é que você sabe que você é salvo, cara? Me explica aí, o que você faz? O que essa salvação produz dentro de você? Apenas uma crença? Eu também posso dizer que sou salvo pelo Peter Pan? E aí, você vai acreditar também? Então qual é a minha diferença? Se eu digo que sou salvo, eu tenho que mostrar uma diferença por trás disso. E não é apenas uma diferença comportamental, tá certo? Como é que você sabe que você está salvo? Qual é a diferença da tua vida para a vida dos demais? Me explica, eu gostaria que você que grava vídeo aí, você que grava, você que grava vídeo contra mim, querendo me refutar, não me refuta em outras coisas não, me explica qual é a diferença de você para mim, tá certo? Quais são os poderes sobrenaturais que você tem? O que você faz de diferente? Me explica. Eu quero entender. Você não é filho de Deus? O que você faz de diferente? É só abrir a boca, essa fossa que você tem aí, e dizer que você sou filho de Deus. É isso que eu fico pegando no pé de vocês, porque vocês dizem uma coisa, mas não são. Os filhos de Deus, os filhos, de acordo com as literaturas, de acordo com os livros de Hesíodo, por exemplo, os livros de Homero, os livros de grandes historiadores que escreveram sobre os filhos dos deuses, de acordo com essas literaturas, os filhos dos deuses tinham poderes sobrenaturais. Eles controlavam as forças da natureza. Mas aí eu te pergunto, o que esses filhos desse Deus encarnado e desse Deus Espírito Santo, o que vocês produzem de diferente? A não ser brigas, contendas, confusões, preconceitos, o que vocês conseguem produzir além disso? Só teologia? É só palavra? É isso mesmo? É só negacionismo? É só negação mesmo? É só isso? Cara, não adianta, olha, você olha para um lado, você não vê nenhuma dessas promessas. Eu disse, nenhuma dessas promessas se cumprirem. Nada, certo? Não adianta você orar. Não adianta você gritar, você clamar, você chorar, você pedir, você implorar, você jejuar, você se consagrar. Não adianta você fazer sacrifícios, você se martirizar, você entregar ofertas, entregar dízimos, entregar
tudo que você tem, entregar o tudo ou o nada. Ou você entrega tudo ou você entrega o nada. Não adianta você entregar carro, moto, fazenda, as suas plantações, o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser, tá certo? Não adianta você fazer prantos. Não adianta você estar na vigília fazer nada. Deus algum, de religião alguma, vai ouvir você. E isso é uma coisa que eu te falo com a mais absoluta certeza e sinceridade. Quando eu falo com certeza, não é, entenda bem, quando eu falo com certeza, não é porque eu tenho uma verdade absoluta. Eu não sou dono de uma verdade absoluta, porque nem uma verdade absoluta eu acredito. Tá certo? Agora, você, quando acredita nessas coisas, é a mesma coisa de você acreditar em Peter Pan. O teu Deus, o teu Jesus, o teu Espírito Santo, certo? É a mesma coisa, eu digo, a mesma coisa de você acreditar em Peter Pan. Dá no mesmo. Se você trocar teu Deus e orar para Peter Pan, vai acontecer a mesma coisa. Isso é, nada. Então, eu hoje sou ateu, eu hoje me coloco nessa condição simplesmente porque eu não tenho hoje uma evidência para acreditar na tua crença. Mas você aí do outro lado que tem uma crença, você poderia me dar motivos, razões para acreditar naquilo que você acredita, naquilo que você gritando com o microfone numa boca em cima de um púlpito, com a Bíblia debaixo do braço, você prega. Você que deveria dar o exemplo, você que deveria abrir os mares, os rios, é você que deveria ressuscitar mortos, é você que deveria ser o sal da terra, a luz do mundo, é você que deveria ser a transformação, essa metamorfose de naturezas, é você que deveria apresentar isso para as pessoas e não apresenta. Então qual é a importância de você ter uma salvação invisível? Certo? E subjetiva, porque eu sou salvo do quê? Se tu estás no mesmo lugar que eu, tu frequenta o mesmo ambiente que é a Terra, tu fala quase o mesmo idioma que eu, come a mesma coisa, tem os mesmos aparelhos reprodutivos e digestivos, e você diz que você é melhor do que os outros só porque você tem uma crença miserável em cima de um livro maldito desse? Por favor! E você ainda vem aqui ter a cara de pau de querer me refutar! Quem é você? Eu pergunto, quem é você para querer me refutar? Nunca, meu amor. Você pode ler a porra, você não vai conseguir me refutar nunca. Porque você não tem prática. Qual é a prática que você tem? Qual é a vida que você tem? Se você diz que você tem uma vida com Deus, que vida é essa? Se você diz que você tem um relacionamento íntimo com Deus, que relacionamento é esse? Que a pessoa pergunta a você aonde está um desaparecido e você não sabe. Aonde está uma pessoa, um filho ou uma filha, um ente sequestrado e você não sabe. Seu crente de Araque, como é que você diz que você acredita nessas coisas, sendo que você não sabe de nada? É porque tudo pertence ao Senhor. O Senhor sabe de tudo. O Senhor é soberano, e vou me entregando, né? O Senhor é soberano. Então, se o Senhor é soberano, por que você usa óculos? Ele não é soberano? A tua visão não está escurecendo, não está ficando ruim, não está sendo difícil para tu usar óculos? Para que tu usa? Deus não é soberano, então ele cura. Não é o que diz? Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, que está escrito em Jó capítulo 2. Então por que você não espera Deus? Para que você toma a frente das coisas? Você não é crente. Você entende isso? Então, cara, é muito confuso a fé do cristão. É muito confuso a fé do religioso. Ele não vive isso. É uma cambada de mentiroso. E os mais espertos entre os religiosos dizem: Deus está aqui. E começa a ganhar dinheiro, certo? Então, se nós acreditarmos que anjos bons, por exemplo, imagina aí, o cara acredita que existe anjos. Tem anjo voando neste lugar. Pode acreditar, tem anjo voando neste lugar. Vai te abençoar quando chega, desata todo o laço. Vai enchendo a igreja de poder. O inimigo não pode dar um passo. Jesus bota ele pra correr. Quando o grande vento se levanta, Deus ordena anjos pra descer. Quando o crente pensa que perdeu, a vitória o anjo vem trazer. Meu irmão,
Isso é esquizofrenia, cara. De verdade, você precisa de um tratamento médico. Você precisaria estar numa camisa de força. Sabe? Só pode. Camisa de força pra você, meu amigo. De verdade, se você tem pensamentos como esse, é porque ou você não estudou, você não tem nenhum tipo de conhecimento com nada, enfim. Ou você realmente é uma pessoa retroativa mentalmente falando, ou realmente você está esquizofrênico, amigo. Você sofre de algum surto psicótico. Só pode. Não faz sentido termos uma proteção e uma cura divina que não se realiza. Porque eu estou curado, é só sentir. Sinta, irmão. Sinta. Hein? Sinta, vou colocar a mão aqui. Aqui. Aí tem que colocar no peito, né? Aí colocar aqui. E Deus vai abençoar, né? Com as mãos ungidas. E posso ordenar que o mal vai embora, pra nunca mais voltar, curado vai ficar, com as mãos ungidas, não há mal que resista, tanto poder, poder que só nos dá, recebe só quem crê, enfermidade vai embora, quando levanto as minhas mãos, para repreender, o mudo fala, o cego enxerga, o coxo anda, tudo obedece a sua voz quando ele manda, se me mandar estendo a mão e o morto se levanta, é o Senhor dos impossíveis, vem agora, Deus vai mudar a sua... Não, Deus vai o quê? Não, eu tenho que saber cantar. Ô Shirley, me perdoe, Shirley é gente boa. O mudo fala, o cego enxerga, o coxo anda. Shirley Carvalhais cantava muito isso aqui, gente. O surdo vai ouvir a voz de Deus aqui porque ele ungiu as minhas mãos, a enfermidade vai sair. Cara, isso é de uma imbecilidade tão profunda. Isso é de uma ignorância tão ampla. Isso é de uma magnitude, sabe, que eu acho que sismólogo algum no mundo conseguiria detectar. A profundidade dessa ignorância. Nada acontece, meu amigo. Você pode rachar de cantar na vigília. Você pode perder a sua voz, como muitos pregadores perdem a sua voz após uma pregação de tanto gritar, mas nada acontece. Nada sobe até o teto, pelo menos. Nada ocorre, certo? Acreditarmos nessa salvação e nessa cura que existe invisível, de nada adianta, porque não se realiza. Tá certo? Acreditarmos que anjos bons e maus estão travando a batalha espiritual em torno de nós, isso é muito infantil, cara, porque nada disso se resolve. Tá certo? Nada disso ocorre. É um absurdo dizermos que Deus está no controle. Olha, Deus está no controle de todas as coisas. Sabe? Imagina o que é Deus estar no controle. Cara, como é que Deus pode estar no controle de uma coisa? Olha, Deus apertar uma coisa e tal coisa não funciona. Tá sem pilha o controle de Deus? É isso que acontece? Quando Deus vê um padre, certo, estuprando uma criança, e ele tenta apertar ali para dar um ataque cardíaco nesse miserável, o que acontece? Que não acontece nada. No holocausto, por exemplo, eu quero saber do holocausto. No holocausto, Deus estava apertando, estava no controle de tudo aquilo. Pessoas que eram dia, noite, dia, tarde, noite, madrugada. Pessoas que morriam o tempo todo ali, em Auschwitz, na Alemanha, e Deus estava fazendo o quê? Dormindo? O que Deus estava fazendo realmente? O teu Deus apologista. Pega esse vídeo, faz para mim um vídeo resposta, por gentileza. Eu quero saber o que teu Deus estava fazendo. Eu queria que você me dissesse, mas qual é a revelação? Não é você que é filho de Deus, não é você que tem um mapa, você conhece Deus, não é você que o véu se rasgou, né, de cima a baixo, e agora você tem acesso total a Deus. Me responde, apologista, pelo amor de Deus. Por que nada acontece? Certo? É preciso ser muito idiota, muito doente, para você acreditar que existe um Deus que é providente, um Deus que é soberano. Isso não ocorre, cara. Tá certo? Não acontece nada quando você ora. Nada acontece quando você ora, quando você reza, quando você clama, quando você jejuma. Certo? É preciso ser muito fanático para você acreditar que Deus, ele nos ampara. Certo? Porque Deus, ele nos ampara, assim como a mãe. Assim como a mãe. Não, diz assim, né? O texto é mais bonito. Ainda que uma mãe não lembre-se do seu filho para amamentá-lo, eu ainda assim não me esquecerei de vós. É isso que diz.
Certo? E outro texto, isso aí tá, acho lá em Jeremias, se não me falha a memória. E um outro texto diz que assim como a galinha arrebanha os seus pintinhos por debaixo de suas asas, assim é Deus. Ah, deveria ter uma canção de niná agora. Uma canção de niná com Deus, abraçando todos os seus filhinhos, lá no Hospital do Câncer, nos asilos. Deus está abraçando tudo, porque Deus tem um plano. Sabe? Eu queria uma musiquinha agora de niná. Aquela musiquinha bem bonita de niná. Sabe? Com Deus tomando conta de tudo. Vamos pensar nisso, igreja. Vamos pensar em Deus que reunindo todo mundo como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas. Sabe? Porque Deus toma conta da gente. Isso é mentira, pessoal. Isso é imaginação, é ilusão, é utopia. Isso não ocorre. Você compreende isso? É só você olhar, olhe para os lados. Não precisa só você desacreditar da minha palavra ou você tentar me refutar. Não é nada disso não. Só é necessário você olhar para os lados. Olhe para a televisão. Liga a tua televisão, pelo menos. Vai saber o que está escrito. Vai lá saber o que está acontecendo no mundo. Sequestro, certa destruição, tsunami, a porra toda. Ah, Jason, isso tudo é pelo nosso pecado. Porque a cobra falou nos ouvidos de uma mulher costela. E a mulher costela, ela que saiu da costela de Adão, ela teve que comer de um fruto mágico, de uma árvore mágica, encantada. E aí ela comeu e morreu, Jason. E por isso que todos morrem. Sabor, meu irmão. Bate palma pra você, cara. Por favor. Olha aí, vê o mundo como é que tá, cara. Olha o mundo como é que tá e você vem dizer um negócio desse. Só retardado bate palma pra você, cara. São vendedores de porção mágica, né? Pessoas como, por exemplo, Shirley Carvalhais e tantos outros. São o quê? São apenas pessoas que estão vendendo porções mágicas. Porções que realmente elas não existem para fazer efeito em canto nenhum. Você vê os pregadores, eles cobram cachê, vendem CDs de pregação, DVDs, vendem cursos na internet, fazem tudo, cobram um cachê altíssimo para pregar numa igreja, certo? Vai lá convidar, por exemplo, convida uma Shirley Carvalhais para estar na tua igreja. Ah, meu irmão, não é barato não. Vai lá convidar diante do trono para estar na tua igreja. Vai lá convidar o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu ou qualquer outra coisa para cantar na tua igreja. Então, quer dizer, são vendedores de porções mágicas, mas não resolvem nada, certo? 2020 é só você observar. Foi a vez, 2020, gente, foi a vez de um vírus, tirar a máscara da religião e demonstrar na cara das religião, certo? Que é tudo mentira, esses cultos de cura. É tudo mentira, certo? É preciso, cara, é preciso ser um cara muito fanático para você acreditar nesses cultos desses caras. Cadê os cultos de cura, pastores? Presbítero, evangelista, missionários, cadê o culto de cura? Vocês estão usando máscara. Vocês não estão entendendo a gravidade desse problema. Vocês vão fazer o que na igreja? Vocês vão buscar quem na igreja? De máscara. Entendeu agora? Então, para que você pedir a Deus que nos livre de todo mal, se isso não acontece, cara? Me explica aí. Se os deuses, olha, se o teu Deus ou se os teus deuses são incapazes de curar uma gripe, o que te faz pensar que ele salvará você de um outro problema ainda maior, cara? Pensa, cara, pensa, é só tu pensar. Se Deus não me livra de uma gripe... Olha, eu tive o quê? Tive duas tias que morreram com coronavírus. 2 tias. E eu tive um tio, tá, que ficou entre a vida e a morte, e eu tive um outro tio que morreu com coronavírus. O Covid-19 arrastou milhões por todo mundo, em todos os lugares. Sabe, de norte a sul, leste a oeste do mundo. O coronavírus destruiu tudo, acabou com tudo. Pastores morreram, missionários e missionárias morreram. Servos e servas morreram também. Idosas dentro da igreja já se foram. Entende? E quer dizer, e você está buscando um Deus. E você ainda assim está buscando um Deus que é soberano, que é o Senhor de tudo. Cara, você, de verdade,
você deveria tomar uma vergonha tão grande na sua cara. Você é um ser humano que tem a porra de um cérebro aqui dentro. Um cérebro de 1,3 kg, bicho. E você ainda assim tem um pensamento tão fechado, mais fechado do que uma caixa de fósforo. É impressionante coisa dessa. Cara, se teu Deus não consegue livrar você, você tá com medo de um vírus, de uma bactéria. Você usa máscara. Como é que você vem me dizer que tem um Deus poderosíssimo que é soberano? Se Deus é soberano, para que você está usando máscara, cara? Se Deus é providente, para que você está usando máscara, rapaz? Me explica aí, pastor. Você que ganha dinheiro da oferta das pessoas aí, você que fica pregando aí, né? Falando nos cultos a respeito de cura, me explica aí para que você está usando máscara. Então esse 2020 foi esse 2020 foi um ano que nos ensinou tanto sobre religião, nos ensinou tanto sobre os deuses, nos ensinou tanto sobre os espíritos, sobre os caboclos, sobre essas porras e essas pestes desses orixás, certo? Que é bom que você acorde, que você abra os olhos para essas coisas. Entendeu? Não estamos, cara, olha, é só você ver, não estamos em busca, sabe? Nós não estamos em busca de uma presença invisível. Se você tem seu amigo imaginário, bacana, legal, só que nós não estamos atrás dele, certo? Onde nada é resolvido, você não resolve nada com os seus amigos imaginários, certo? Os hospitais psiquiátricos são lugares, por exemplo, que Deus deveria estar lá, mas não está. Você compreende isso? Quer dizer, os lugares onde mais se precisa de Deus, Deus não está. Asilos, hospitais psiquiátricos, hospitais de câncer, certo? E não acontece nada. E você tem um Deus que é poderoso. Então, não adianta você vir aqui, abrir a Bíblia, porque hoje nós vamos ler, meus irmãos, a palavra do Senhor, que está escrita aqui na palavra, papai, ppp, mas a tua vida, cara. Você está usando máscara e falando com isso, e falando da palavra de Deus. Não adianta você abrir versículos, você abrir capítulos bíblicos, certo? Dizendo que Deus está conosco, sendo que não está, você está sendo mentiroso. Aí você diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? A bactéria, o coronavírus. Pronto, falei. Quem será contra nós? Pronto, a bactéria. Tá? O vírus. Isso aí é contra vocês. E vocês não têm Deus algum que possa livrar vocês. Operando o Covid-19, quem impedirá? Operando, né? Operando o coronavírus, quem impedirá? Se o coronavírus é contra nós, quem será a nosso favor? Você poderia falar sobre isso. Entendeu? Aí você pega aqui, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 31, né? Que as pessoas adoram, sabe? Ler aquelas palavras de motivação, sabe? Cara, você não precisa de um pastor, não, você precisa de um coach para estar mentindo para você, falando palavras bonitas, sabe? Você precisa ler, sabe o que? O segredo, vai ler o segredo. Vai ler o segredo para você se confortar, para você entender que existe um universo conspirando ao seu favor, porque as energias cósmicas estão do seu lado para lhe proteger. E agora chegou o momento de eu colocar uma toalha amarrada nas minhas costas e pular de um prédio e voar, porque o universo conspira ao nosso favor. Ah, lindo, né? Então, meu irmão, você não precisa de um pastor. Você precisa de um coach para mentir para você. Tá certo? Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Vamos ler aqui. Olha o que está escrito. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos espanteis diante deles. Quer dizer, diante do Covid-19. Não espanteis diante deles. Porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. É o que está escrito. Sendo que isso aqui, que eu acabei de ler para você, é extremamente mentiroso. Não existe. E você confia. E você acredita. Aí você acredita, aí vai lá um filho teu que morre. É porque Deus quis assim. Se Deus queria assim, me explica. Se Deus queria assim, por que você gastou tanto dinheiro querendo salvá-lo? Não poderia, por exemplo, teu filho que está esperando um transplante, numa fila de transplante de órgãos, não poderia você acreditar na soberania de Deus e deixar teu filho dentro de casa? Poderia, não poderia?
Teu filho que está fazendo hemodiálise, né? Deus não é soberano? Para que você precisa levar ele? Levar ele para o hospital e para a máquina? Me explica aí. Deus não é soberano? Deus não sabe o que faz? Você que faz hemodiálise, fica em casa. Eu só quero que você fique em casa uma semana. Só isso. Uma semana. Tá? É só não comparecer. Não comparece. Deixa teu Deus agir. Vai, amor. Só uma semaninha. Não quero mais que uma semana. Para o teu sangue entupir. Teus rins não trabalham, né, amor? A máquina vai fazer por você, né? A máquina que você despreza porque é ciência, né, meu amor? A ciência está te salvando, né? E os teus orixás? Olha, teu braço está todo inchado, né? De tanta veia, de tanta agulha para fazer hemodiálise, né, amor? Ah, você está com câncer, entendi. Deus é soberano, né, meu amor? Mas por que você está gastando tanto? Não deveria gastar, deveria só orar, buscar o Senhor, buscar a direção, fazer como Jó. Só que você não faz, né, meu amor? Porque você não acredita nessa merda. Mas por que você não acredita nessa merda e fica falando dessas merdas e dessas asneiras para as pessoas? Me explica aí. Aí diz assim, ó. Aí outra pessoa vai aqui para ler Isaías. Pega Isaías. Eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque hoje, irmão, recebi uma revelação de Deus. O Senhor está convosco. Aí abre Isaías 41, 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Porra, meu irmão, aí você tá de sacanagem comigo? Isso aqui é pura mentira, uma baita de uma mentira, rapaz. E tem pregadores acreditando nisso, ganhando uma fortuna. Vai lá na casa de Marco Feliciano. Vai lá na casa de Silas Malafaia. Só chega perto. Só chega perto lá, vai lá. Diz, o Silas Malafaia tá tremendo a caneta. Ele vai largar um processo em você. Tá de brincadeira. Não, corta. Corta, produção. Corta, produção. São vendedores de poções mágicas. Você aí que tem dúvida sobre o ateísmo, cara, não tenha dúvida não. Lasque o pé na bunda da religião e caia fora dessa miséria. Economize seu dinheiro. Certo? Vão ficar aqui, ó, lendo pra você e cantando musiquinha que não tem nada a ver com nada. Vão ficar aqui mostrando pra você, porque aqui em Mateus, meus irmãos, Mateus capítulo 28, o capítulo 28, aquela barriga do pastor, né? Grandona, aquele bucho, né? Miserável, cheio de feijoada, né? Veio do ar-condicionado do carro, porque saiu do ar-condicionado da casa, certo que tem um ar-condicionado na casa, no quarto de cada filho, no banheiro, tem televisão em tudo, as unhas tudo prontinho, tudo bonitinho, tudo lindinho, e aquele bucho, né? E falando da palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, aleluia. Deus, igreja, está conosco. Daqui a pouco vamos passar a oferta, viu? Para os irmãos abençoar, porque nós estamos numa missão. Então, meus irmãos, aqui a palavra do Senhor diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tem cabimento, cara. Você dizer que Jesus está contigo até a consumação dos séculos, se você está olhando para os lados, e você mesmo está vendo com teus próprios olhos, você está vendo que nada dessas coisas se realizam. Os religiosos, eles querem sustentar as suas crenças de qualquer jeito. De qualquer jeito, eles têm que dizer que eles estão certos.
certo? Mesmo eles estando errados, mesmo contra todas as evidências, contra todos os fatos, contra todos os indícios, contra todas as hipóteses, contra todas as teorias, contra todas as leis universais, eles têm que dizer que eles estão certos porque eles têm fé. Isso é um atraso para a nossa humanidade, certo? A crença nos deuses é um câncer. É um câncer que retarda e degenera o cérebro dessas pessoas. Cara, é só você olhar. Eu estava hoje, olhando, certo? O caso da Gabriela Romanowski. Veja, que coisa. A menina que estava ali numa fila de transplante de coração. A menina, ela fez a primeira comunhão no hospital, enquanto ela estava ali aguardando o transplante de coração, lá no Paraná. Certo? E o padre foi lá. O padre foi dar a primeira comunhão para a menina. Cara, não deveria levar uma cura, pelo menos, seu padre? Hã? O caso da Gabriela, a Gabriela Romanowski de Andrade, uma menina com 10 anos, gente, 10 anos de idade, numa fila de transplante de órgãos. Estava internada desde outubro, eu acredito, desde outubro, lá no hospital, lá em Curitiba. E a menina recebeu a bênção, recebeu a reza do padre, certo? E a menina morreu. Morreu agora há pouco, dia 8 de dezembro de 2020. E o sepultamento foi lá em Ponta Grossa, lá em Curitiba, certo? Então quer dizer, você imagina, a menina que estava desde maio, ela foi diagnosticada com miocardiopatia, foi isso mesmo, miocardiopatia, se não me falha a memória, certo? Uma doença que causa alterações no músculo cardíaco e impede o coração de funcionar corretamente. E o padre, gente, um cara que tem contato com Deus diretamente, cara. Esse cara foi levar o quê para essa menina no hospital? Ele não poderia falar com Deus e Deus curar essa pessoa e mostrar o poder dele? Agora, para que esse padre tem a coragem de estar dentro de uma missa, realizando uma missa, falando de um livro que não funciona e ganhando rios e rios e rios e rios e mares de dinheiro? E luxando ainda mais, como o padre Robson, por exemplo, né? Lá de Trindade, Goiás. O hospital Pequeno Príncipe informou que a morte aconteceu por volta das 22 horas, por complicações da própria doença. Certo? E Gabriela, infelizmente, morreu porque lhe faltou um coração. E os deuses? Certo? E os deuses? Cara, e agora? É como Gabriel Pensador fala. E agora? A dor é do tamanho de um prédio. A casa sem ela vai ser um tédio, não tem remédio. Não tem explicação, não tem volta. Os amigos não aceitam, o irmão se revolta. A família não consegue acreditar no que aconteceu. Ninguém consegue entender por que a garota morreu. Tiraram da gente uma jovem tão inocente. A sua avó, que era crente, hoje tem raiva de Deus. Seu pai ficou mais sério, mais velho, mais triste. E a mãe simplesmente não resiste. Cara, você não faz ideia do que é perder um filho, cara. Olha, você não faz ideia do que é você criar desde pequenininho uma criança, gente. E você perder uma criancinha por causa de um problema de coração. É muito triste, cara. É muito triste. Enquanto que a ciência está quebrando cabeça para poder mostrar para essas pessoas, sabe, tentar aliviar, fazer um transplante, tirar o coração de uma outra pessoa, sabe, e colocar dentro de uma outra. Olha isso, olha o médico, cara. Olha o que é que um médico faz. Esse cara é um Deus. O médico é um Deus que precisa ser louvado, exaltado e glorificado. E tem gente aí tirando fotinha com cantor, abraçado com cantor, e agradecendo a Deus nas redes sociais, como se Deus tivesse pelo menos uma rede social para se comunicar. É retardismo total. É falta de consideração total com a ciência. E daqui a pouco vem crente miserável perguntar por que a ciência não consegue enterrar Deus.
Como que pode enterrar a porra de uma coisa dessa? Me explica. Então existem muitas outras Gabrielas que estão passando por esses mesmos problemas e nada é resolvido. Todos os dias. Eu disse segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu disse toda semana. Eu disse as 4 semanas de um mês. Eu disse os 12 meses de um ano. Tá certo? Todos os dias a gente vê extermínios, a gente vê drogas, a gente vê violência, a gente vê prostituição e nada dos deuses acontecerem. E as pessoas clamando, olhando para o alto, buscando uma salvação ou pelo menos uma orientação. Mas você já está perto de Deus, astronauta. Então me promete que pergunta para eles respostas de todas as perguntas e me manda pela internet. Você entende isso? Tem que ser irônico com esses caras. Sabe? É o mundo da lua. É como o Gabriel Pensador diz, ele diz assim, eu vou para longe onde não existe a gravidade para me livrar do peso dessa responsabilidade de viver nesse planeta doente. Mas é isso que ele pergunta, cara. O que está acontecendo com a cabeça das pessoas? O problema de tudo que acontece não é culpa apenas do ser humano. Porque os seres humanos não são responsáveis pelos eclipses que acontecem por aí. Tá? Dos terremotos, dos tsunamis, dos furacões, dos maremotos. Não é isso. Tá? O mundo seria perfeito com mais pessoas sensatas e sem religião e sem esses livros sagrados. Nós estamos sozinhos nesse mundo, cara. Não existe nada ao nosso redor, não existe Deus algum para intervir em nenhum processo da atividade humana. Essa realidade, ela é chocante para a maioria das pessoas, mas é o que a gente tem, tá certo? Então, pessoal, eu quero concluir essa mensagem de hoje dizendo o seguinte para você. Olha, não podemos inventar um idealismo, sabe, uma realidade paralela. Não adianta a gente ficar inventando essas coisas. Apenas por causa dessas nossas necessidades, por causa dessas nossas dependências. Sabe? Isso é crença infantil. A gente não precisa dessas coisas. Vocês me compreendem isso? Saiba viver por você mesmo, sozinho. Você não é dependente de nenhum Deus é responsável por você estar aqui. O que a gente deve fazer, devemos cuidar um dos outros. Devemos investir o nosso dinheiro em tecnologia, o nosso PIB em tecnologia, em ciência, certo? E alguém chega para mim e diz assim, poxa Jason, mas você fala tudo isso e você não tem medo do inferno? Você não tem medo de morrer depois de você estar dizendo tudo isso e você morrer e você ir para o inferno, cara? Calma aí. Mas qual inferno você está falando? O inferno dos gregos? O inferno dos maias? O inferno dos nórdicos? O inferno dos egípcios? O inferno dos masdeístas, dos islâmicos, dos judeus, dos cristãos, dos hindus? Qual inferno você está falando finalmente? Gente, isso tudo é uma paranoia que precisa ser jogado fora. Este vídeo foi editado por canal Fala Mais Bebe, link na descrição.